Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Reparem como, este genérico foi só um bocadinho de suspense. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. Meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Maria Escágia, João Maria Joné e familiares. Vamos então prosseguir para mais um episódio especialíssimo, porque hoje temos coisas quentes. Ainda não vou já para o café. Antes de mais, gostava de saber como é que está, por exemplo, o João Maria Joné, que hoje está na vertical, não sei, e de camisa, portanto, à noite é corajoso. O que é que isso quer dizer? É porque do telemóvel, não é? Pronto. Sim. Ahm, Eu queria mais saber sobre a camisa, mas... Pronto, eu vou para a SIC daqui a bocadinho, infelizmente, para vocês, que não vão poder contar com a minha companhia. Infelizmente. Não fingir. Presunção e água benta, Johnny. Fica-vos mal fingir que as pessoas depois não acreditam lá em casa no que vocês dizem sobre outros temas. Claro. Mas pronto, só para avisar os ouvintes que eu posso ter que arrancar. Mas visto que estou no telemóvel, posso só sair direto para Pumba, táxi, estúdios, vem no caminho todo. O objetivo é mesmo entrares em estúdio e continuares a gravar. Já tínhamos proposto isso da última vez, não cumpriste. Tens aqui uma segunda oportunidade, se quiseres. Sim, nós queremos acompanhar-te até ao estúdio. Nós e os ouvintes queremos acompanhar-te até ao estúdio. É por esse tipo de conteúdo que as pessoas pagam. LOL. Bom, Maria, não sei se estás em Évora, que eu gosto de dizer LOL num podcast. Disse, eu posso dizer que ainda não tenho 30 anos. Maria, estás em Évora, em Lisboa, em Marte? Está tudo bem de saúde? Estou em Lisboa, está tudo bem de saúde. Tenho aqui ao meu lado a minha mãe, nossa ouvinte. Portanto, é menos uma pessoa que nos vai ouvir amanhã porque já está a ouvir em direto, então não precisa de ouvir o podcast a seguir. Mas tem que dar no play à mesma, tem que dar no play. Não Nem sei bueno, como é que não estás a bueno. fazer isso à tua mãe. As pessoas acham que eu gosto dela, mas eu não gosto assim tanto, senão eu não sujeitava a isto. Pronto, cá está. O Dia de Reflexão também é um espaço de confissão familiar. E Zé Pedro Silva, não sei se tens alguma confissão para fazer, senão também andamos para a frente. Não, está tudo bem. Olha, eu posso só informar que recebi, que fui um dos... eu inscrevi-me naquela... Eu estou a hesitar porque eu não sei muito bem explicar isto. Eu não fazia ideia que hoje em dia para se comprar bilhetes para um espetáculo tinha que ser nos sites e não sei o quê. Mas fui agraciado com a possibilidade de comprar bilhetes para a Taylor Swift. Eu também! Pronto, agora num certo dia, a uma determinada hora, vou ter que estar feito maluco em frente a um computador, não vai aquilo voar logo tudo, mas pelo menos temos que fazer equipa. Zé Pedro, temos que fazer equipa. Depois falamos sobre isto. Pronto. Sim, vai certamente resultar. Olha, o Algarve foi agradável, José Pedro Silva. Tu que abandonaste o último podcast para ir para o Algarve muito rápido. Exato, foi muito agradável. Foi só uma primeira ida e sempre prévia. Até me chegaram a perguntar porque é que eu estava a ir para o Algarve tão cedo. Isto, e depois com um palavrão no fim, mas eu explico. Eu vou sempre lá guardar o lugar, deixo lá a cadeira, a toalhinha e um exemplar. E ver como é que está a temperatura da água, não é? Primeiro uma pessoa vai lá ver. Depois... E olha, tanto a da água como a do ar estavam absolutamente magníficas. Portanto, não sei se no resto do mês, neste e no próximo, se vai apanhar, se vamos apanhar dias tão bons. Vocês podiam não gozar com as pessoas que não vão ter férias este verão. O que é que acham? Não. Eu sou contra, honestamente. Também voto contra. O Zé Pedro Silva depois volta ao Algarve em setembro. Deixa lá a cadeira a marinar durante 2 meses. Não é em setembro, não. Tanto tempo nunca na vida. Deus me livre, tem que ser antes. E vai ser antes. Muito bem, amigos. Vamos... Exato, vamos todos lá ver. Seria divertido. Vamos então para o nosso café, que é sempre mais divertido, talvez, do que o resto do programa ou não. Vamos ver se achamos piada ou não este assunto. Nós somos um bocadinho mórbidos. Mas hoje o nosso Presidente da República teve um mini badagaio, portanto teve mais uma reação. Eu não sei se isto vem com o cargo de reações vagais. Eu devo contar uma pequena história.
Não sei se vocês já tiveram, mas eu de facto já tive uma reação vagal. Não vou entrar em pormenores, porque não são interessantes, depois mais à frente talvez. Portanto, sei bem do que é que o senhor Marcelo, o presidente Marcelo, sofreu hoje. O engraçado foi que, passado umas horas, veio dizer, depois foi ao hospital e está tudo bem, infelizmente, não é? Teve uma repentina quebra de tensão e disse que deve ter sido de beber o moscatel quente, que deve ter interagido com a digestão do Fortimel, aquele suplemento nutritivo que já levou até a ser portanto, em fact, eu lembro-me de ter visto isso no polígrafo, que ele dizia que aquilo fazia maravilhas e o polígrafo dizia que não fazia assim tantas maravilhas, enfim. Mas Maria, neste momento... aliás, Marcelo também gracejou com Costa, enfim, isto mais parece a passadeira vermelha, disse o seguinte: dou-lhe uma tristeza, ainda não é desta que morro. Pelos vistos tem uma brincadeira que é de saber quem faz o elogio fúnebre do outro. É sempre engraçado saber que as duas principais figuras andam a brincar com a morte um do outro, ou não, Maria? Já que isto está tudo uma desgraça, ao menos vamos nos rindo um pouco. Olha, não sei bem o que te diga em relação a este tema, porque, ok, pronto, Marcelo teve um piripaque, pobre, foi levado em braços. O vídeo é muito deprimente do Marcelo ser levado em braços por uma data de pessoas, todo desmaiado. Pior ainda, foi tudo o que ele disse a seguir, que não só contou toda a agenda do seu dia, como ainda disse que não se devia beber moscatel com Fortimel, mais o elogio fúnebre, contou todos os telefonemas que fez na ambulância, o boletim clínico. Enfim, é o Marcelo a ser Marcelo. Eu quero acreditar e vou continuar a acreditar, mesmo que me digam que não, que um Presidente da República, para se prestar a esta figura, estava drunfado do que lhe deram para voltar ao seu estado saudável, porque de outra forma é só absolutamente ridículo, coisa que Marcelo tende a ser com alguma frequência. Pelo sim, pelo não, o meu conselho para todas as pessoas que nos estão a ouvir, e mesmo para os que não estão, é não misturem moscatel com Fortimel, e acho até que isto pode passar a ser uma pergunta do jogo do Eu Nunca. Sim, de facto, misturas é, como alguém dizia hoje no Twitter, é uma coisa, uma desculpa muito portuguesa e tem razão de ser, de facto. Zé Pedro Silva, Maria... Eu uso muito. Bolas! Não devia ter bebido vinho e depois cerveja. Nunca me passou pela cabeça culpar o Fortimel, mas vou começar a usar essa desculpa. Exato, e entretanto Maria tem a Guarda Civil à porta. Vieram-me prender, eu disse mal do Presidente e vieram-me prender. Exatamente. Zé Pedro Silva, a Maria achou graça ao vídeo de Marcelo, mas parece-me que Não achei graça, eu disse que era deprimente. Pronto, eu diria que Zé Pedro Silva, que talvez não seja boa ideia que um canal de televisão mostre essas imagens, não é? Eu pensei que já tínhamos aprendido isso com o que se passou com o Cavaco Silva também. Eu não sei se foi vídeo, mas pelo menos fotografias. Não, foi vídeo, sim, foi vídeo. Vídeo e fotografias, enfim, de uma pessoa. Tenho um sticker disso, posso mandar para o grupo. Sim, por favor. Do Piripaque. Olha, mas perguntar-te que se de facto já chegámos um pouco, quer dizer, já estávamos meio na selva, mas não se esperaria que uma televisão mostrasse o nosso presidente a ser levado em braços, ou esperaria-se. É meio estranho, diria. Eu tenho sempre esperança, tenho sempre uma pessoa esperançosa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, antes de mais, tenho-vos a dizer que eu aprendi imenso com este podcast, porque eu tinha visto, de facto, no Twitter alguém a dizer que era uma mistura de Fortimel com moscatel, mas pensava que era a brincar, porque foi a Maria Rueff, e até pus like, porque achei imensa graça aquilo. E agora percebi que o Presidente confirmou mesmo isso, o que me leva a crer que o que se passou não foi qualquer tipo de desmaio, nem reação vagal, mas sim um coma alcoólico. O nosso Presidente é pouco resistente, virou um moscatel e automaticamente entrou em coma alcoólico, e portanto temos que se calhar perceber constitucionalmente como é que vamos abordar esta questão de termos um presidente a virar a moscatel de manhã e a cair para o chão. Quer dizer, não pode ser. Já temos uma imagem internacional. Há uma cláusula escondida na Constituição que impede o Presidente da República de ser um menino. Portanto, exatamente. E neste caso não é nada menino. Sobre a questão do vídeo, que é uma pergunta muito interessante que tu me fazes, eu de facto, eu fiquei um bocado, enfim, parvo esta tarde com as coisas que fui vendo. Acho que as televisões
transmitirem aquela imagem de vídeo telemóvel. Hoje em dia há vídeos para tudo e para mais alguma coisa, já se sabe, não pode acontecer nada que alguém filmar, mas acho que, de facto, e compararam com a de Cavaco e com a do próprio Marcelo em Braga, mas há uma diferença muito grande, é que esta imagem é muito mais gráfica, Marcelo vai todo descamisado e muito mais, enfim, numa situação um bocadinho mais gráfica, lá está. E portanto eu não percebo como é que as televisões puseram aquilo no ar, exceção feita à RTP3. Aliás, eu estou para escrever sobre isso, porque eu hoje aprendi imenso relativamente a canais que são rigorosamente iguais, SIC Notícias, CNN e Correio da Manhã, estão todos iguais, e há uma exceção enorme que é a RTP3 no bom sentido. E de facto acho que é uma loucura, porque as pessoas têm o direito, o Presidente da República tem o direito à privacidade. Se está naquela situação, se fossem os diretores dos canais a estarem naquela situação, não queriam que outro canal fizesse aquilo, e não faziam, porque são todos amigos, os jornalistas e os diretores, e portanto o Presidente da República pode demonstrar mais ou menos que liga a estas coisas, mas tem direito à sua privacidade como qualquer pessoa, e portanto não há qualquer interesse jornalístico, uma vez que já se sabe que o Presidente desmaiou, não há qualquer interesse jornalístico, nenhum, zero, absolutamente zero, em mostrá-lo naquelas condições. Seja o Presidente da República, seja quem for. É evidente que nós sabemos qual é que foi o canal que abriu um bocadinho o precedente deste estilo tabloide, e os outros todos irem atrás, vai correr mal. É só o que eu tenho a dizer. Vai correr mal por uma razão muito simples, e com isto termino para não me alongar, que estamos no café. Mas cada vez mais as pessoas estão só nos telemóveis. Estão nos Twitters, estão nos Facebooks, estão nos Instagrams. A televisão está ligada, mas as pessoas já nem ligam. Nos telemóveis vê-se tudo sem filtro, porque não há nenhum diretor, não há ninguém que faça uma gestão editorial do que lá se passa. Portanto, apanhamos com tudo. Mas vai havendo um nicho, que são pessoas que pretendem ainda que haja alguém que faça esse filtro, para verem coisas de qualidade. E para verem coisas de qualidade, precisam que alguém faça uma escolha prévia, separar o trigo do joio. Se os canais, e se a informação, se basearem apenas em estilo rede social, meter tudo no ar, sem pensar, então para isso eu vejo o telemóvel, em que se calhar até me aparecem mais vídeos, em que se calhar não tenho que ouvir pessoas que não me interessam. Portanto, pensem nisto. Pensem, se calhar, em prestar um serviço melhor e não serem iguais a tudo o que nós vemos e que não gostamos e que nos deprime. Ora, como se ouvia, pensou na rádio, vale a pena pensar nisto. Joné, Marcelo ainda nas suas várias coisas que disse, contou que um candidato a candidata a Belém lhe ligou e ele disse: calma, ainda não é a ocasião de começar a campanha. Faz ideia de quem será este candidato? Quem foi o primeiro dos pré-candidatos a ligar a Marcelo ou não? E se bebes moscatel? Eu, por acaso, gosto de moscatel. Eu bebo, não é a minha coisa preferida, mas gosto. Marcelo, quando Marcelo acorda ou faz anos antes dos filhos, que é Marcos Mendes, não é? Seria a minha aposta. Quanto ao discurso pós Santa Cruz, ao contrário da Maria, eu gostei muito. Aliás, eu votei naquilo, não é? Eu votei num senhor que venha representar todos os portugueses, e parte de representar todos os portugueses é mandar chalaças, depois deixar aqui a morrer e não morrer. Isso é uma coisa que, pronto, as pessoas fazem quando saem do hospital, e eu gosto de me sentir representado. As piadas sobre morrer são típicas do Presidente da República, ele adora-as. Portanto, também está dentro do estilo que os portugueses sufragaram várias vezes. A única coisa que eu tenho pena no meu voto neste Presidente da República é que ele é um conservador, porque se não fosse, não estava na caparica de fato e gravata e se calhar não tinha dado um badagai. Eu acho que seria uma boa oportunidade, para além de me associar à crítica do Zé Pedro Silva deste funcionamento tabloide, em que um atrás do outro os canais privados estão a ir, que até põem gajos que não percebem nada do que estão a falar na televisão e outras coisas inenarráveis. E para além disso, dizer que era importante um movimento neste país para, deixar de usar gravata, e 2, deixar de estar de fato completo no verão.
que eu acho que é uma coisa do século XIX que faz mal à saúde, é um bocadinho perigosa para as pessoas mais velhas e eu até acho um bocadinho posidónio, vou-vos dizer. Uma pessoa estar toda suada só porque tem que estar de fato e não posso deixar sair camisa dentro das calças. Gostava que deixasse de acontecer. Eu diria que a internet do Joné também bebeu uns moscatéis. Ouvimos-lo aqui aos soluços. Pode ser que daqui para a frente melhore um bocadinho. Sim, Maria, diga. Eu queria só dizer que há uma coisa que nos devia envergonhar enquanto povo, enquanto país, que é termos eleito um Presidente da República que bebe um copo de moscatel e desmaia. Acho que conhecendo o nosso historial e a presença e a importância de bebidas Mas alcoólicas... isso o Zé Pedro já disse, estás-lhe a roubar Disse. argumentos. Olha, Disse, pelo menos a minha não, internet quando não falha. outras pessoas falam. Pronto, desculpem, adeus, não- vou-me embora. Convém cara ouvinte Maria, convém ouvir os outros painéis. Não sei se vocês repararam que eu tive que comer meia sanduíche enquanto aqui estamos, porque vocês não me deram tempo para jantar. Agora, pronto, enfim, a culpa é nossa. É, A Silva também levantou o dedo. Agora Sim, é diga. desculpas. Enfim. Está um galão. Este podcast, as pessoas estão a comer enquanto fazem o podcast. Não sei se ninguém tem uma máquina de roupa para fazer, mas eu só queria acabar este tema com uma curiosidade, porque justamente no Algarve, nestes dias, eu descobri num supermercado um moscatel de Setúbal em que uma garrafinha de meio litro custava 5.490 euros. Portanto, isto é um caso em que uma pessoa também pode desmaiar após a ingestão deste moscatel, mas neste caso pelo preço e não necessariamente pela ingestão do álcool. Mas se já tiver comprado, em teoria não desmaia, porque tinha dinheiro para pagar. Não, se calhar o problema pode estar com muita sede e vais logo, ainda se isto é meio litro, bebe-se bem e quando dás por ti, quanto é que é a conta? E chega-te a conta e são 5.490 euros. Exatamente, mais 10% para o serviço. Portanto, queria só deixar esta nota. Nunca se sabe quando é que manda um moscatel à cobrança. Exato. Talvez, agora passando aqui para temas internacionais, não recomendaríamos a bebida de moscatel porque era capaz de incendiar ainda mais França, por causa da morte do jovem Nahel, eu acho que se diz assim, um cidadão francês com origem marroquina, 17 anos, morreu depois de ter sido baleado pela polícia e isso originou protestos mais do que violentos, não é? Incêndios, bibliotecas, hoje ou nos últimos dias morreu um bombeiro, uma família, penso que a avó desse jovem até veio apelar para que se parassem com os protestos. Vou começar pelo Joné. Joné, eu li algumas críticas à condução de todo este processo de Macron, que entretanto veio dizer que o pico da crise já passou. Eu penso que em 2005 França também viveu um episódio destes, onde várias acusações de racismo, também é sobre isto que se está a falar aqui, mas numa altura bastante diferente de um país que está invariavelmente diferente e com Macron talvez enfraquecido, não sei, diz-me tu, se achas que ele conduziu bem todo este processo, que por si só já é muito complicado, porque segundo se percebe, França tem um bocadinho os problemas crónicos que muitas polícias na Europa têm, por exemplo em Portugal, mas também tem sempre mão bastante dura no que diz respeito aos protestantes. Portanto, estamos a falar de um caldeirão que às vezes podemos estar habituados a ver nos Estados Unidos, mas que agora se transportou para a Europa e neste caso para a França, que pode sempre ser mais preocupante aos olhos europeus. Por acaso dizes bem que o Daniel Oliveira levou sem moderação ontem os dados de mortes pela polícia por cada 100 mil habitantes e França era o país com mais na Europa Ocidental, tinha 6 vezes menos que os Estados Unidos, mas também 6 vezes mais que Portugal, por exemplo. Portanto, de facto, parece haver lá um pequeno problema ou um problema de violência policial. Não acho que seja o maior é naturalmente um problema de integração das
comunidades migrantes de chauvinismo latente dos franceses brancos, um dos povos mais racistas com que eu já privei, e isso naturalmente não produz sociedades muito coesas ou tranquilas. Aqui digo muito, se eu não estava neste podcast durante os protestos do Black Lives Matter, mas a minha posição é mais ou menos a mesma, que é, percebo perfeitamente a fúria das comunidades marginalizadas, é bem feita para os marginalizadores. Quem não tem culpa, coitados, e depois são apanhados no meio de um confronto formulário à frente do motim a dizer, olha, desculpem, quem é que você votou nas últimas 5 eleições presidenciais para eu saber se você merece que lhe parta a loja toda ou não. Claro que, percebendo a fúria, acho que o Estado tem de intervir para repor a ordem como achar correto e sem se exceder. Isso é difícil de fazer. Portanto, eu não vou julgar a ação mais ou menos violenta da polícia francesa, porque não sei o que se passa lá nas ruas em cada momento. Vou julgar a retórica do presidente francês de culpar videojogos e não sei o que, acho isso parvo e desnecessário. Mas acho que o Estado, o papel de quem está chateado é revoltar-se, e o papel de quem gera o Estado é manter a ordem pública. Portanto, parece-me que as coisas estão a decorrer dentro da normalidade possível numa situação de revolta justificada e intensa. Faz parte como eu falava, da cultura dos franceses brancos. Já foram assim com todas as vagas de imigrantes. São um povo extraordinariamente chauvinista, e por isso é que quando se fala, tem aquelas discussões sobre reescrever a história, como dizem pejorativamente, mas eu acho que discutir a história é importante para baixar um bocadinho o tom do chauvinismo às vezes e evitar que se criem justificações intelectuais para deixar pessoas de parte. Era importante também não se terem construído, como também se construíram cá em Portugal, infelizmente, bairros nas periferias em que as pessoas vivem isoladas e em situação de exposição à criminalidade, à pobreza, que depois as pode radicalizar. E os franceses tiveram muito pouco jeito a fazer isso, e nós, como copiamos todas as coisas estúpidas que os franceses fazem, também fizemos isso cá em Portugal com os novos bairros sociais. E o que é que eu tinha mais? Depois, uma coisa que eu gosto sempre de falar quando falamos de França, que é a maneira como agora nos últimos tempos haver esta extrema-direita mais extrema que a Frente Nacional permite à Frente Nacional posicionar-se como moderada QB, porque a partir do momento em que há um Zé Morra a dizer cortem-lhes as cabeças, uma Le Pen a dizer cortem-lhes o mindinho, parece menos bárbaro, e foi isso mais ou menos que aconteceu. Achei isso interessante. Achei interessante que Le Pen teve um discurso presidenciável, quase podia ser o Sarkozy há 20 anos, e acho que está a ter uma estratégia de moderação com vista às presidenciais de 2026 interessante. Resta saber se cola, não. Eu duvido que cole para ter mais de 50% dos votos, mas pode colar para acabar de vez com os republicanos e fazer um partido de direita mais de direita. Já aconteceu, em vez de haver um partido de extrema-direita, um partido de fusão do centro-direita com a extrema-direita, que faça um partido de direita. Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá há 20 anos e se calhar acontece lá. E é isto que eu tenho para dizer. Zé Pedro Silva, tudo se deve um bocadinho, tudo não, mas em parte ao tal chauvinismo francês de que Joné fala, e se consideras que isto que vemos em França, eu estou aqui recordado de quando aconteceu os coletes amarelos, nós europeus estávamos todos com medo que o efeito se mimetizasse, e depois em Portugal, por exemplo, apareceram 50 pessoas no Marquês de Pombal. Portanto, se isto é caso se é um ato isolado francês, porque de facto França
tem sempre, entre aspas, no top de protestantes, os melhores e mais violentos protestos, ou se achas que, por ser este tema do racismo, se pode ter efeito ou eco noutros países europeus, ou se isso é uma leitura demasiado esticada para um evento que está a acontecer agora e que depois não terá grandes consequências. Ou então vai ter, especialmente nisto que o Joné estava a falar da Le Pen, por exemplo, nas próximas presidenciais. Para este caldeirão é sempre bom para os extremos. Eu confesso que acho que as coisas vão ficar todas mais ou menos, não estou a dizer necessariamente do ponto de vista político, que isso aí, enfim. Mas até aí era o que arriscava dizer, ou seja, nós já assistimos a isto, França, de tempos a tempos, hoje em dia já se vai a França ver não só o património histórico e o momento histórico e a Torre Eiffel e a pancadaria nas ruas, já se percebeu que também já faz parte da oferta turística de França, e isso é um problema que, sim, concordo com o que disse o Joné, absolutamente. Aliás, eu acho que nem sequer se pode chegar a falar num país, há vários países dentro daquele país. A péssima integração que é feita origina um permanente conflito que, ao mínimo rastilho, dá nisto. Depois é preciso ver que França também, e isso até do ponto de vista da experiência pessoal, ou seja, não é preciso sermos aqui uns especialistas em segurança de Estado, seja o que for, e de terrorismos, basta a própria experiência de conhecer o país para se saber que a polícia é sempre muito mais violenta. Uma intervenção policial em França mais básica é para nós, para os nossos padrões, completamente inaceitável. Isto é um facto sempre, não é? Ou seja para se conseguir atenuar estes acontecimentos em França, tinha que se mudar completamente a integração que é feita. Estamos a falar de, muitas vezes, segundas e terceiras gerações que não conseguiram ter a integração plena, quer dizer, é uma coisa absolutamente ridícula, e que estão, sim, fechados, lá está, numa França dentro de França. E depois isto conjugado com esta violência policial, com esta brutalidade, se quisermos, porque não se justifica, porque nós não conseguimos, nós em Portugal não estamos a ver uma abordagem policial que seja feita com uma arma apontada ao condutor, quer dizer, isto para nós é inaceitável, seja aqui, seja nos bairros, os polícias eram armados naturalmente, nas operações de stop à noite há um polícia à frente ou atrás que ataca uma caçadeira, que com certeza que é para dissuadir, e no caso de ter que ser utilizada, é para o carro que foge, atiram aos pneus, uma arma apontada ao peito de um cidadão é algo que para nós é completamente inconcebível. Mas em França não é. E aquele polícia, num ato, a partir do momento em que a pessoa está com a arma naquela situação, nós temos que ter a noção de que o polícia está profundamente, não só pelo que lhe aconteceu, mas está profundamente arrependido do que fez. Agora, o problema ali não está porque ele não executou o rapaz. Não foi algo pensado. Ele vai-se embora, eu vou executá-lo. Fica já aqui a justiça feita. Não! O absurdo começa na ordem, e essa é superior, de que podem apontar uma arma, de que podem estar de arma apontada a um condutor, e em que o polícia, num ato completamente irrefletido, tem que ser, quer dizer, não quer acreditar outra coisa, dispara, porque o rapaz arranca. E, portanto, onde é que está aqui o problema? Está, de facto, nas ordens policiais, nesta violência, nesta brutalidade. Há outros países assim, os Estados Unidos, quer dizer, nós felizmente em Portugal fomos muito mais para uma polícia, aquela questão das proximidades, da dissuasão, da presença, e não tanto da força bruta. Mas França, enfim, se calhar tem razões para isso. Também temos que nos lembrar que é dos países com mais, enfim, dos países europeus ou do mundo ocidental com mais registros de atentados terroristas, e portanto é uma segurança que tem que estar sempre mais reforçada, mas na abordagem ao cidadão na rua, esteja ele em que bairro estiver, tenha ele o aspecto que estiver, tem que mudar os procedimentos, porque eu volto a dizer, se o polícia não tivesse aquela arma na mão, isto nunca tinha acontecido. E portanto é um assunto, é mais fácil de resolver isto do que parece. E depois é a questão da integração, que aí concordo plenamente com o Joné, não tenho nada a dizer sobre isso. Eu acho que só corrigindo estas duas
Estas duas questões é que poderíamos admitir que França resolvia um problema que é cíclico. A nível de dimensão, temos que recuar a 2005, penso eu, para termos algo do género, mas aqui também se percebe que desde 2005 até 2023 o problema, a questão profunda, não é? Ou seja, nada foi atacado se quisermos, porque os casos são muito semelhantes e nós percebemos que durante estes anos todos um país não fez rigorosamente nada para alterar isto. E na Europa, países que têm forte imigração, temos excelentes exemplos de integração, muito bons exemplos de integração, onde estes casos, pura e simplesmente, não ocorrem. E, portanto, acho que, de facto, os franceses deviam pôr a mão na consciência, os franceses todos deviam pôr a mão na consciência e perceber que isto é vergonhoso, porque volto a dizer, eu acho que, apesar do caso ser bicudo, parece que a solução não está assim tão longe, não é? E termino com isto. Se aquele polícia não tivesse aquela arma na mão, isto não tinha acontecido, porque esse foi o gatilho, passo a expressão. Maria, para finalizar este tema, se isto estás aqui como os outros dois paineleiros e teus colegas, se é um problema de integração, se é um problema da polícia, se é os dois ou se é outro problema qualquer de que ainda não falámos aqui. Bom, eu fiquei sem nada para dizer, não é? O Joné falou dos problemas de integração e do jovem dos franceses, o Zé Pedro Silva falou da violência policial e da quase licença para disparar, deixaram-me muito pouco. Acho que não há nada que eu O possa que é que o Melanchon disse? Vê lá. Não vi, mas eu não preciso eu não preciso das guias do Melanchon. Eu consigo falar por mim, mas obrigada, Joné. Achei que vocês na Internacional combinavam todos. Não, curiosamente não. Ou se calhar combinamos, mas como eu tenho estado com muito trabalho, tenho estado a falhar os comunicados e, portanto, não apanhei esse. França é muito... França está sempre... Parece quando se põe uma panela com água ao lume e estão aquelas primeiras bolinhas pequeninas e é só um bocadinho até aquilo começar a ferver. E França é um bocadinho assim, e a forma como os franceses protestam não quer dizer selvagem no sentido pejorativo, porque acho que há muita contestação social que faz sentido, não concordando necessariamente sempre com a forma como é feita, mas França está sempre à espera do próximo evento para ir queimar carros e partir lojas. Efetivamente, os problemas de integração e o discurso e a polarização da própria sociedade e o discurso nocivo da extrema-direita que tem tido uma ascensão brutal em França, levam a que estes eventos por si sejam também eles polarizadores. E preocupa-me, ao contrário da palavra que João Maria Joné usou, que foi interessante a suposta moderação de Marine Le Pen, a mim preocupa-me que ela possa vir a ser a figura de uma direita não tão radical como inicialmente era, mas que se torne quase numa direita, sendo uma direita mais à direita, mais ou menos moderada, e que isso possa colher votos e que França brevemente tenha uma liderança que vem de uma direita muito nociva, que nós todos conhecemos. E isso preocupa-me, especialmente com os problemas que já foram aqui referidos em relação à integração e à sociedade francesa. Preocupa-me que França siga esse caminho e que continue a acompanhar esta tendência, não só europeia, mas um bocadinho mais global, de pôr fascistas que fingem ser moderados em lugares de poder. Isso preocupa-me, e preocupa-me que aconteça depois destes eventos. Assim, é lógico que o que aconteceu é brutal e para nós a ideia de que se nos mandarem parar na estrada e nós seguirmos em frente podemos levar um tiro é uma coisa completamente absurda, não é? Não nos passa pela cabeça, se o polícia mandar parar e eu seguir em frente, não me passa pela cabeça que vai morrer nos 10 metros seguintes. Mas há países como França ou como os Estados Unidos, só como o Zé Pedro referiu,
onde isto é uma realidade, e é uma realidade especialmente se a cor da pele não for branca. E isso é uma reflexão que temos todos que fazer, não só os franceses, mas nós todos como sociedade, de até quando é que a cor da pele e a proveniência da pessoa vão ser um fator de vida ou de morte. E pronto, não tenho muito mais a dizer, já tudo foi dito aqui, não penso que estamos todos mais moderados ou mais extremistas, penso que estamos todos mais ou menos de acordo, não é? Tu agora, o que estavas a dizer, fizeste-me Eu lembrar quero só que nós defender-me temos... Todos ao mesmo tempo, por defender-me favor, do- sim. Dorné vai fazer uma defesa da Deixa-me honra. defender-me. Deixa-me só defender-me do. Eu não disse interessante no sentido Eu necessariamente sei, estou a positivo. gozar contigo. Sendo que eu quero deixar essa nota, o fascismo é fazer tudo para ser eleito e usar minorias, pessoas com fragilidades dentro de um regime democrático para, como vítimas para subir eleitoralmente. Se uma pessoa deixar de fazer isso e deixar de alinhar com o fascismo, eu sou criado católico e progressista por opção, portanto eu acredito no conceito laico da redenção das almas, que é que as pessoas se podem melhorar Desculpa, estamos a ao falar de longo da redenção de vida almas e sobre Marine Le Pen. se a Marine Le Pen de repente fosse o Freitas do Amaral, que podia ser, eu teria que avaliar isso numa eleição. O que não quer dizer que ela não seja o Manuel Fraga para sempre. O Manuel Fraga nasceu fascista e morreu fascista. Por isso é que eu chamo semi-fascista ao PP. A Frente Nacional pode fazer um caminho que fez, por exemplo, o CDS, de reabilitação de fascistas para serem pessoas normais. Isso existe. Os fascistas deixam de ser... O meu bisavô era fascista, eu não sou. Portanto, isso... Sim, mas és tu que não és. És tu que não és. Se o tema não forem velhos, porque aí, valha-me Deus. Aí não há redenção possível. Passas ali, bates nos 65 e não há redenção. É para a forca já. Já não há tempo para a redenção. Zé Pedro Silva, querias acrescentar qualquer coisa mas pronto, antes de mudarmos para o próximo Queria acrescentar que graças à intervenção da Maria, eu lembrei-me que nós temos, curiosamente, um acontecimento muito parecido em Portugal, que é aquele do cabo da GNR que disparou contra uma carrinha e acabou por vitimar uma criança. E em que aí todos a reação do país, enfim, de uma parte do país foi um bocado semelhante, não é? Na medida em que, por um lado, a proteção da minoria e, por outro lado, a forte proteção ao agente da polícia. Há uma diferença grande que é, neste caso, o cabo da GNR disparou contra um carro em andamento, presumivelmente para atingir um pneu ou qualquer coisa. As crianças estavam dentro de uma carrinha escondidas, portanto ele não as viu. Neste caso Era isso que falamos... eu ia dizer, há aqui uma grande diferença entre Claro. o cabo da GNR não sabia que estavam crianças escondidas dentro daquele carro. Certo, absolutamente, a diferença é enorme. Neste caso o francês estava com a arma apontada, apesar de eu querer acreditar que não tinha minimamente a intenção de fazer o que fez, portanto foi uma consequência de uma atitude ou de uma enfim, de algo que a polícia tem nos seus cadernos, nas suas guidelines e que não devia ter. Mas em termos sociais há uma semelhança, são as minorias, é a força policial, há um disparo, há uma vítima e há uma parte que apoia a autoridade, a outra parte que apoia a minoria, mas vocês, entretanto, e portanto só queria recordar que temos um caso relativamente semelhante aqui perto, mas vocês depois começam Eu não acho que possam ser considerados semelhantes, Pedro. Não, claro que é, não é? A partir do momento em que foi um agente da autoridade que numa perseguição disparou contra um carro em andamento, quando tu disparas contra um automóvel, sabes que eventualmente podes atingir quem lá vai dentro, quer tu saibas quem lá vai dentro ou não é? Portanto, é semelhante neste aspecto. Eu não estou aqui a condenar o cabo da GNR, como fui o primeiro também. Nem eu estou aqui a defendê-lo como também fui o primeiro a dizer, de certa forma, a conseguir compreender um bocado o que aquele polícia francês vai enfrentar agora para o resto da vida. E eu digo uma coisa,
Eu acho que se fosse advogado de polícia francês, não sei até que ponto é que não punha o Estado em tribunal, porque eu volto a dizer, o erro ali é a ordem superior e o que a polícia faz, porque é isso que origina aquele desfecho. Se a polícia não tivesse ordens para estar um agente a apontar para o condutor enquanto o outro aborda, isto não teria acontecido. E, portanto, o polícia francês que estraga a vida porque não queria com certeza executar o rapaz, esse polícia que estraga, porque ele não estava à espera de fazer aquilo e a seguir a ser passear não em ombros para a sabemos. aldeia. Não. É uma questão de nervos, de stress. Nós temos de ter um bocado de respeito por quem está a defender a ordem pública, não é? Porque são vidas muito difíceis e em Portugal então recebem miseravelmente, e ele está numa situação de stress, tem uma atitude, e essa só pode ser autorizada pelos superiores, que acaba por conduzir àquele desfecho trágico, porque o homem também deu cabo da sua vida, quer dizer, não significa com isto que é uma atenuante e que então não deve ser acusado de homicídio. Claro que tem que ser acusado de homicídio. Agora, o advogado dele podia pôr também o Estado francês em tribunal, porque isso poderia ser uma ação que, se fosse ganha, seria um exemplo daí para a frente. Ou seja, o que as polícias fazem é manter as suas armas no coldre, ali fechadinhas, quando não tiverem uma arma apontadas a eles próprios. Porque, neste caso, os polícias não estavam sob ameaça de rigorosamente nada. Em França, segundo eu ouvi ou li, a questão do automóvel poder acelerar e atropelar os polícias é suficiente para eles terem autorização para disparar. Este é o erro. Porque aqui o princípio deve ser a proporcionalidade. Logo, se o polícia não tem sequer a suspeita que aqueles dois jovens estavam na posse de armas, muito menos uma apontada a eles próprios, jamais poderiam ter sacado das deles. Este deve ser o princípio. É como digo, a França é um dos países da Europa onde as polícias têm mais, como é que eu ia dizer, permissão para serem agressivos, se quiseres, é um eufemismo. Exatamente, pronto. E é isso que conduz a este desfecho. Ou seja... Perante a ameaça. Penso que é isto. E depois, quando entramos nas questões políticas, entramos na Marine Le Pen, entramos nas questões dos fascistas e tudo isso, eu não sei até que ponto é que essa conversa interessa muito para a resolução mais rápida destes temas. Nós, sem Le Pen, e com isto eu não estou a protegê-la, mas sem Le Pen e sem quejandos, França está com a integração que está, com os casos que tem, com os problemas sociais profundos que conhecemos. Logo, aquilo que existe também não é a solução. Sendo que é reconhecido por muita gente que o impacto eleitoral da Frente Nacional desde os anos 80 tem sido um fator motivador para as políticas de integração se manterem como se mantêm e para os republicanos triangularem a posição da Frente Nacional para garantirem que não perdem demasiados votos à direita. Portanto, o sem Le Pen é relativo. É relativo na medida em que ele é... Ou seja, ela influencia. Ela e o pai influenciavam o debate, principalmente sobre a imigração em França, até junto do PS. Há gente que até fala disso junto do PS e não só junto dos republicanos. Portanto, eles influenciam, eles estão lá, têm resultados grandes, vão às segundas voltas presidenciais e se pesa depois na abordagem que um político que quer ser reeleito tem, mesmo que ela não ganhe. Isso para qualquer partido, na medida em que lá o que tu pensas é que se não tiveres, seja qual for o teu quadrante, se não tiveres estas políticas, então aí perdes as eleições imediatamente. Mas, enfim, é uma questão que eles têm que convinhar que resolver. Muito bem. Ora bem, e para terminarmos, eu diria que é muito mais engraçado falarmos do Pedro Nuno Santos, mas se quiserem falar aqui do relatório, isto é porque o relatório preliminar da CPI da TAP é de facto preliminar, portanto falta ao final, mas tem sempre muita graça, porque António Costa disse que não viu, Pedro Nuno Santos diz que não é nada consigo, e a oposição diz que é um branqueamento político, mas entretanto Pedro Nuno Santos voltou ao Parlamento todo contente e disse uma coisa muito... Ele está a tentar não dar nas vistas, mas pelo que fui lendo na imprensa foi recebido como uma espécie de superstar, portanto, aqueles comebacks que nós vemos muitas vezes ou no cinema ou até no wrestling, se quiseres, sei lá, vê-se em muitos lados. É o Indiana Jones do PS. É, exatamente. Ora, exatamente. Vamos nos vendo muitas vezes e vocês vão fazendo muitas perguntas, que é uma frase que não diz nada, mas pode ser interessante. Maria, ficas contente com o regresso de Pedro Nuno Santos agora como deputado ou não? Eu acho que há uma coisa que eu não consigo explicar vezes suficientes, que é eu estou-me a marimbar para a vida de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não é uma pessoa importante na minha vida.
Eu não falei da vida, falei do seu trabalho como agora deputado do PS. Isso, para eu ficar contente com o regresso de Pedro Nuno Santos, eu teria que acreditar minimamente no PS e na sua capacidade de fazer melhor do que aquilo que está a fazer, coisa em que eu não acredito. Eu acho que. Quantos deputados é que o PS tem? Desculpem, esqueci-me de ir ver este dado. 120. 220. É os Não. 220, tem mais. 120. Não, 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 220, 220. Meu Deus! São Yeah, 230. toda a era gente- uma altura Toda a de gente, a, querer, a direita a querer diminuir o número de deputados, eu já lhe estou a pôr mais 100. Já faltou 120. mais. É assim, é indiferente se Pedro Nuno Santos está ali ou não, é indiferente. O PS tem uma maioria absoluta. O PS vai fazer o que quer. Pouco me interessa. Se o Pedro Nuno Santos vai fazer o quê? Ser o único a votar contra as indicações de voto da sua bancada? Vai ser um rebelde? Vai dar o grito do Ipiranga em plena Assembleia da República? Claro que não vai. Pronto, Pedro Nuno Santos voltou. Olha, fixe, bom para ele. Deve estar contente. Marta Temido deu-lhe um grande abraço. Amorosa, muito querida. Até parece Começou a que fazer a sua campanha por Lisboa também, já agora falas sim, de até Marta parece Temido. que aquilo dentro do PS está fixe e são todos amigos, coisa que não me parece que seja real. Não, em 120, numa maioria absoluta, é um bocado indiferente quem é que lá está. Há uma deputada do PS que eu tendo a respeitar bastante, especialmente em causas de direitos das mulheres ou direitos LGBT, que é a Isabel Isabel Moreira. Moreira. Olha, como é que eu acertei, pá. Opa, era difícil esta, não era? Era muito Eu difícil, sei. muito Eu difícil. lancei aqui um desafio, ganhaste o prémio, Zé Pedro, não pagas o almoço. Estou a brincar. Pagas. Portanto, de resto, faz-me muito pouca diferença na minha vida prática e também na vida do país quem é que são os 120 deputados do PS. Pá, 119, vou tirar a Isabel Moreira do baralho. Quanto ao relatório da CPI, não me choca, honestamente. Sai de fora uma série de coisas de que se passaram, o SIS, São Galambas. coisas que nós já dissemos Portanto, aqui várias vezes. São coisas que nós, inclusivamente, dissemos aqui que não eram matérias para uma comissão parlamentar de inquérito. São matérias para serem julgadas, num tribunal, para serem levadas à justiça e para serem investigadas. Não são necessariamente matérias para um mecanismo que não tem poder judicial, não é? Aquilo são coisas graves, aconteceram coisas muito graves, e já falámos aqui, já falei várias vezes do absurdo que é haver uma cena de pancadaria num ministério, no local de trabalho das pessoas que trabalhavam nesse ministério, mas de resto não me choca que isto esteja fora do relatório. Ainda não li o relatório, não sei quando é que terei tempo para ler o relatório. Talvez nunca. Não sei. Eu às vezes tenho insónias, por acaso agora não tenho tido, tenho andado cansada, mas às vezes tenho e vou, sei lá, às vezes vou ler sobre serial killers para a Wikipédia. Um dia destes pode-me dar para ler o relatório preliminar da CPI, nunca sabemos, é sempre uma incógnita. Se o fizer, serei a primeira a contar aqui. Mas olha, vou aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, vou aguardar para ver o que é que acontece com o Ministério das Infraestruturas e se finalmente alguém vai tentar perceber o que é que aconteceu ali e se alguém vai tentar perceber também qual é que foi o papel do Galamba no meio desta... Pá, desculpem, eu não consigo tirar o som do meu WhatsApp, eu não percebo o que é que se passa e está aqui a apitar, eu peço imensa desculpa. Muito bem. A todos Zé vocês Pedro e a todos os Silva, nossos ouvintes. Muito rapidamente, é assim tão indiferente a presença de Pedro Nuno Santos no Parlamento, ou não? Porquê rapidamente? Porque temos que... O Joné já está, não diria a preto e branco, mas já está sem vídeo, quer dizer que já está a caminho dos estúdios e... Olha, eu vou-te dizer... Já temos quase uma hora de programa, atenção. Pronto, mas também estás de férias, não tens nada para fazer. Ora bem, vamos lá ver. Eu acho que toda aquela cena à volta do Pedro Nuno Santos, do regresso do Pedro Nuno Santos, foi absolutamente patética. Acho que a imprensa tem que pôr a mão na consciência. Acho que isto não é política, é uma novela. Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento, ok, portanto, estão a construir alguém, saltou fora do barco quando ele, enquanto governante, falhou. Bem, pode ir para a comissão de inquérito dizer que nunca ninguém deixou a TAP e a CP a dar dinheiro, também nunca ninguém tinha tido a injeção de capital que ele teve, nem os cortes ao longo dos anos houve com certeza nos trabalhadores, mas
um socialista que põe as pernas a tremer dos banqueiros alemães, cortou a dolina em toda a gente e teve dinheiro do Estado a rodos, portanto não pode vir dizer que foi um milagre de gestão dele, esqueça. Portanto, falhou enquanto governante, autorizava indenizações de 500 mil euros por WhatsApp, apesar do relatório dizer que não foi nada com ele, e portanto, isto tudo é completamente patético. Daqui a uns meses, ou em setembro, estará a comentar num canal de informação, portanto, estão a construir um líder político. E um líder político que ainda não tem, que é só marketing. Porque se espremer aquilo, o que é que ele tem? O que é que ele fez? Foi um grande líder da JS, isso dizem os militantes dele. Enquanto governante, o que é que ele fez? Portanto, os casos mais graves deste governo têm a marca de Pedro Nuno Santos. E ele conseguiu saltar daquilo, como se não tivesse nada a ver com ele. Porquê? Porque se demitiu. Então demitiu-se, limpou a folha. E agora aparece como salvador da pátria. Mas salvador do quê? E, portanto, não param de falar em Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos para a esquerda e para a direita. Hoje, por causa do relatório, vão apanhá-lo à entrada do... E depois os jornalistas... Eu quero dizer uma coisa. Os jornalistas têm que se dar ao respeito. Quer dizer, eu não percebo como é que não param de ir atrás de pessoas que não lhes dizem nada, que não respondem sequer. E depois, quando não respondem, as peças mesmo assim vão para o ar. Isto não é absurdo. Isto não é absurdo ver-se um tipo a virar as costas e dizer vocês não sei o quê, não sei o que mais. Não é? Pá, palavra de honra, que eu vejo estas coisas, eu fico parvo. Dezenas de jornalistas com o microfone esticado e um tipo todo basófias ali a dizer vocês andam aqui sempre todos e tal e coisa. Mas deem só respeito. Voltou a ser deputado, ponto final parágrafo. Ele pode-se regenerar, limpar as asneiras que fez, pode ser um político tremendo, pode vir a deixar uma obra incrível, tem que fazer o seu trabalho lá no canto dele. O que aqui a mim me chateia é que estão de facto a construir um líder, como já se construíram vários. Emílio Rangel, saudou Emílio Rangel, na SIC dizia que se fabricavam os políticos e estão aqui a fabricar vamos lá ver uma coisa. Esse é outro problema que nós temos na nossa sociedade. Um político não pode ser comentador. Isto é um absurdo. Quem está na política ativa não pode ser comentador. Não pode. E, portanto, quando dizem que um deputado volta para o Parlamento e que em setembro vai estar a comentar na SIC, isto, eu não gosto de dizer que devia ser impedido pelas regras e pelas leis, porque isso seria sempre censura, mas de facto deviam ser os próprios diretores dos canais e de informação a ter esta consciência e a não se meterem na política e, sobretudo, a não tornarem a política uma novela mexicana cheia de intriga. Rapidamente sobre a comissão, sobre o relatório preliminar, aquilo que eu acho que é extraordinário é que depois de tantas horas, de tantas audições, inquirições, tantas demissões, exonerações, porrada, pancadaria, roubos, furtos, comunicados em Belém, depois de tudo isto, temos um relatório parlamentar que diz que afinal não se passou nada e que não há nada aqui para ver. E reparem, o maior absurdo de todos, que é com o que eu termino, demitiu-se um ministro e um secretário de Estado, neste caso o próprio Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes. Demitiram-se. E demitiram-se porque admitiram um erro. Ou seja, a própria demissão era a assunção de um erro e foi admitido por eles. Até isso, o relatório preliminar diz o contrário. E se isto não é uma andota, porque o que diz o relatório preliminar é que foi tudo bem feito e que é uma decisão da CEO de despechar Alexandra Reis. E livrando quase os responsáveis políticos. Quando os responsáveis políticos se demitiram assumindo a responsabilidade. Isto não é uma andota. Para mim é. Eu olho para isto só pode ser para rir. E, portanto, sinceramente, não sei. Há aqui todo este processo tem sido uma andota. Mas para mim, está bem, óbvio, foi um espetáculo mediático, já percebemos, aquilo era tudo para as televisões, as comissões de inquérito há muitos anos, e aí o Bloco de Esquerda tem alguma responsabilidade nisso, não por mérito, se calhar até por mérito, mas as comissões parlamentares de inquérito transformaram-se num instrumento parlamentar para, de facto, apurar responsabilidades, ou seja, o que for, mas para promover um ou outro deputado, um ou outro partido. Dizem umas coisas muito duras, quando foi o Ricardo Salgado, que eles eram tão bravos que eles eram... E aparecia às 8 horas e essas pessoas ganharam popularidade com isso. Mas depois, mais uma vez, espremendo, não sai nada. Quer dizer, quando a pessoa vê para o país, qual é que foi o resultado disso? Não foi resultado nenhum. E a mesma coisa com esta comissão de inquérito. Estamos a falar do maior negócio do Estado dos últimos anos, em que aos olhos de toda a gente, houve muita responsabilidade política nesta parte final e que motivou uma comissão de inquérito, e sai um relatório e diz, não, está tudo bem.
E volto a dizer, quando houve demissões em que assumiam erros. E o relatório diz, não, afinal não foi um erro, afinal não erraste. Isto, com todo o respeito, isto é completamente anedótico, isto é patético. Não há outros adjetivos possíveis para qualificar isto. João Maria Joné, se ainda estiveres em linha, conta-me. Vejam lá se me conseguem ouvir. Conseguimos, sim, senhora. O que é que achas mais divertido? O regresso ao Parlamento de Pedro Nuno Santos ou este relatório preliminar? O regresso achei mais divertido. Eu queria dizer que concordo com o Zé Pedro em tudo o que ele disse sobre o Pedro Nuno Santos ser um bluff. Tirando uma coisa, que é ele é muito bom político e por isso é que consegue vender-se tão bem enquanto bluff. E a prova de que ele é muito bom político é o maior feito da vida dele, de longe, que é fazer a geringonça. Porque ele é um dos arquitetos fundamentais do projeto da geringonça e um executor do projeto. Portanto, aí acho que ele merece mérito por ter inovado, apesar de ser uma solução com que eu discordo totalmente, que acho que desequilibrou o sistema político português, foi de uma irresponsabilidade gritante, paralisou o governo durante 4 anos, tem muitas coisas a dizer mal, mas mal ou bem dá para ser genial e eu não gostar, não é? E a tática para se manterem no poder foi de facto genial, portanto, aí ele merece esse crédito, isso ele já fez, mas para mim não é bom. Portanto, sim, só concordando com o Zé Pedro, mas deixando esta chega. Achei de facto cómico o regresso, também concordo outra vez, tal como na coisa do Marcelo, atenção mediática parva a este tema. Preferia estar a falar das eleições espanholas, como sabem, que acho que tem coisas muito mais importantes mais 20 dias e já vais poder falar tudo o que quiseres sobre as eleições espanholas. Mais 20 dias porquê? Para quando forem? Eu gostava de falar antes, enquanto for a campanha. Logo se vê. Está a acontecer uma campanha importante, com discussão de ideias interessantes, com posicionamentos inovadores da parte dos partidos à esquerda, dos partidos à direita, portanto, valia mais a pena. Vocês estão a topar este gajo a mudar o tema para o tema sobre o qual ele queria falar? Eu não disse nada, para além de dizer que vocês falam mal da comunicação social e eu não quero saber do Pedro Nuno, mas depois aqui estão a falar do Pedro Nuno, não disse mais nada. Estou só a deixar este... Olha, deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que essa crítica é justa e eu sempre que digo isto penso também de facto nisso. Agora, a questão é que há aqui, e digo isto muito rapidamente sem querer interromper, porque acho de facto que essa crítica é justa. Uma pessoa está a criticar a falar, mas também está a falar. Mas é que aqui a crítica, pelo menos da minha parte, é também para a imprensa, porque o quarto poder, para nós termos uma sociedade evoluída, para a política funcionar, para ser honesta, para ser justa, para esse ambiente perfeito, se quisermos, ou pelo menos nesse caminho, a comunicação social tem uma influência enorme e, portanto, quando se faz esta crítica, é quase num sonho um pouco infantil de que os diretores e os subdiretores ouçam e digam, peraí, estes gajos têm razão. E que depois da próxima não façam. Portanto, tens toda a razão quando dizes isso. Não querem falar, mas não são eles que nos ouvem. Não sei. São outros que andam para aí a mandar. Mas pronto, era só este. Porque acho que tens razão, de facto. Essa é uma crítica. Não querem falar e também estão a falar. Certo, mas aqui é para fazer uma crítica à comunicação que tem um poder enorme, como sabemos, não é? Estava a brincar convosco, de resto. Tenho a lamentar maiorias absolutas enquanto conceito. E esta enquanto específica? Esta é igual às outras, aí não tenho a lamentar em particular. Tenho a lamentar enquanto conceito, porque o debate parlamentar morre, o país tem demasiada cultura de legislar a partir do Conselho de Ministros e cria-se um governo parlamento uno, não há debate, e nesse sentido, e se calhar na única parte que me interessa desta história toda, porque lá está, da CPI vem a narrativa que eles querem, que é a culpa é da francesa, a maldita francesa, ainda bem que a despedimos, porque ela é que estragou isto tudo, estava aí tão bem. Para além disso, tudo o que aconteceu a partir de dia 1 de janeiro de 2023 já não conta, porque isto é de 19 a 22, e portanto as coisas do Galamba veio cá, mas vocês é que o chamaram, não tem nada a ver com isso. Tu não sabias nada sobre o relatório, não sabias nada, e olha, só não quiseres partilhar os teus conhecimentos comigo, João Maria. Não sabia nada, tipo, isto é zero. E é zero, e entretanto eu li enquanto tu estavas a falar, quando percebi que não estavas a ouvir o Zé Pedro, achei, já não ouve os outros,
também não a vou ouvir a ela. Epá, isto hoje contra mim é incrível. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer que não era mentira? A lua está bem bonita, não sei se já foram. Do relatório, se não tiveres mais nada, a lua, sim. Também pode ser, de facto, é mais interessante. Mas o que é que eu estava a dizer que não era mentira do relatório? Já não me lembro. Que a culpa é da francesa. É que o Pedro Nuno Santos agora, que é um de 120, mas um de 120 que é comentador na SIC, se calhar poderá mostrar um bocadinho do que é que pode ser um parlamento em que o partido que está no poder não é necessariamente um cão amestrado do governo. E se calhar ali com aquele grupo parlamentar de pessoas que o querem beijar na boca, ele consegue fazer alguma gracinha de haver alguma autonomia entre o Parlamento e São Bento, que eu achava, e o Conselho de Ministros, que eu acho que era bonito para a democracia portuguesa e mostrava alguma maturidade. E pronto, é isto. Muito bem, nós vamos ser muito maduros, não, maturo pode ser um bocado mau. Vamos mandar as pessoas para um sítio ainda, porque já estamos aqui a chegar a 1 hora, já é quase meia-noite, as pessoas vão ouvir o podcast, depois vão se deitar. Vamos lá mandar aqui as pessoas para um sítiozinho. Vai, mas é pró. Maria, tu estavas de dedo no ar, não era para dedo no ar, então eu vou... Posso ser eu? Despacha o assunto e... Então, Joné, podes mandar as... móveis. Manda. Eu estou a ler um livro chamado Rule Nostalgia, que comprei em Inglaterra porque sou muito fino. E é um livro, recente, mas trata de... vai até 2021 e faz uma história de Inglaterra de 2021 até o século XVI, em reverso, em que explica como em todos os momentos históricos as pessoas andavam a queixar-se que antigamente é que era bom até ao século XVI, e no século XVI queixavam-se que na Idade Média é que era bom, e ela depois não continua, mas o conceito tem graça para nos fazer pensar que nós achamos sempre que antigamente é que era bom, um bocadinho como aquele Só Neste País, é outra frase que me encanita, e portanto Rule Nostalgia, uma brincadeira com o Rule Britannia, que recomendo a quem tenha interesse. Muito bem, um livrinho. Adeus. E eu também. Adeus, beijinhos de saúde e boa prestação. Adeus. Eu vou mandar as pessoas ler os livros do Calvin and Hobbes, aqueles dois amiguinhos, um tigre e um miúdo loiro, porque o Bill Watterson, o autor, está quase a deixar de fazer 65 anos. Eu achei que o senhor era bastante mais velho. Mas foi um livro mostrado por um primo mais velho e, de facto, aquilo são bandas desenhadas muito divertidas. Estava aqui a ver uma notícia de 2023 que o Bill Watterson também lançou, não sei se já lançou, confesso que não fui ver, outra novela gráfica, mas nada a ver com o Calvin and Hobbes. Mas fica aqui a minha recomendação, se não tiverem literatura com bonecada para oferecer aos jovens, não é bem para crianças, mas para jovens, adolescentes, fica aqui uma bela sugestão para conhecer esta dupla. E já agora o autor, o Bill Watterson. Maria, agora sim já podes mandar as pessoas a um sítio? Vou ser centralista hoje, peço imensa desculpa, mas vou mandar as pessoas que vão ao Alive no sábado, no dia 8, irem ver o concerto da Inês Marques Lucas ao Coreto, às 19h30, porque ela é muito incrível e é uma ótima artista e vai dar assim o seu primeiro concerto num festival e era bom que tivesse o máximo de gente lá para apoiar e porque tenho a certeza que as pessoas vão gostar, porque dá um belo concerto. Além disso, vou mandar as pessoas ver a peça O Filho, que está em cena no Teatro Aberto até dia 16 de julho. Demora 2 horas. Já foste? Não, foste tu? Não foi essa que eu fui ver hoje. Pronto. Eu hoje fui ver uma peça que já tinha recomendado aqui, que é aquela do Despertar da Teatralidade das pessoas com mais de 65 anos, que foi maravilhosa mesmo, foi comovente. E era bom que houvesse programadores que os quisessem levar a mais... A peça é toda... Já agora vou falar sobre isto. A peça é baseada nas experiências de vida dos próprios intervenientes. São atores amadores, não são profissionais. São pessoas que depois de se reformarem se juntaram
que foram ter aulas de teatro e daí formou-se este grupo chamado Teatralidade. E a peça foi mesmo bonita, foi muito comovente, mesmo pelo companheirismo e camaradagem entre os próprios atores, foi muito, muito bonito. Gostei muito, comovi-me. A diretora artística é minha amiga e eu há muito tempo que não saía de um sítio tão orgulhosa de uma pessoa de quem eu gosto muito, foi mesmo muito incrível. Infelizmente esta peça foi só hoje, vão estar em Loures em outubro, mas eu depois falarei sobre isso. Mas se algum programador nos estiver a ouvir, programem o Despertar da Teatralidade, porque vale muito a pena. E se quiserem o vídeo promocional, mandem-me mensagem que eu envio. Voltando à peça do Filho, na verdade tem 110 minutos, portanto também tem quase 2 horas. Eu ainda não vi, na verdade vou ver o último dia, mas um grande amigo meu é ator nesta peça e conhecendo o Pedro, inclusive nós estudámos representação juntos, e conhecendo o Pedro tão bem como conheci o talento dele, tenho a certeza que vale a pena. O Pedro era das pessoas mais talentosas que nós tínhamos na nossa turma, e a personagem, e quem faz a personagem principal é o Paulo Pires, portanto vale sempre a pena, não é? Pronto, é isso que eu tenho para vos recomendar. Muito bem, uma peça que estará em cena, outra que terminou, mas que irá regressar, e concertos no Coreto, no Nós Alive, que começa amanhã, quinta-feira. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Eu só queria dizer à Maria, para que cada vez que fala de uma pessoa, não tem que dizer que é amiga dela por uma razão simples, porque a Maria Escais é amiga de toda a gente neste mundo. Eu acho que é É uma coisa... redundante, não é? Eu dizer que são meus amigos é redundante. Exato, quando tu dizes o mesmo há bocado, cascaste daquela forma no Pedro Nuno Santos, mas tenho a certeza que és amiga dela. Não És amiga sou, dele. não o conheço, não o conheço. Olha, Nem então Isabel Moreira, ficas sabendo. Ora, pronto. Vais sempre a tempo. Isso confesso que não estava à espera. Mas, portanto, escusas dizer, quando dizes o nome, não dizes que és amiga, porque a gente já sabe. É que é de facto incrível. A Maria Escais é amiga de toda a gente neste mundo. O que é ótimo para ela, porque aliás, tu testemunhaste a quantidade de gente diferente que estava na minha festa de anos. Mas não imaginas como és de facto muito eclética, surpreendentemente eclética. Mas isso é, eu gosto muito de pessoas variadas. Isso é maravilhoso. Pronto, e eu, como tinha preparado este segmento sempre bem, eu quero mandar as pessoas a tomar à festa dos tabuleiros. Não posso acreditar. Mesmo. Não recomendo que vão aos dias todos, porque começou no dia 1 de julho, e portanto eu critiquei Paulo Portas por recomendar coisas que já passaram. Eu só posso recomendar a partir do dia de hoje, já não vai ser possível também, mas a partir do dia 6 vai ser até dia 10 de julho, portanto ainda há muito tabuleiro para ver. E depois mandar as pessoas a uma história. É uma história que não está escrita, mas que estamos a assistir, que é muito divertida, que é o que se passa com o escritor Joel Neto, açoriano, que foi ameaçado por um secretário regional, ameaçado fisicamente, por um secretário regional, que eu li há pouco aqui, que se demitiu. Mas o que é que eu acho mais curioso nesta história? Para além de Joel Neto ter escrito um livro onde faz críticas políticas com uns dados económicos sobre as ilhas, e isso provocou, portanto, esta revolta deste senhor por ser secretário ele é chefe de gabinete da Secretária de Educação e Assuntos Culturais do Governo dos Açores, assim é que é. Mas sabem como é que se chama o senhor? António Bulcão. António Bulcão. Achei que percebi vulcão e pensei... Não, uau, mas é Bulcão, o que para um açoriano é magnífico. Eu tenho quase... Dificilmente, uma pessoa, mesmo estando a ser ameaçada pelo vulcão dos Açores, quer dizer, a pessoa começa-se a rir e, portanto, aquilo ia dar de certeza pancadaria, porque e depois eu penso, estás a gozar comigo? Não, quer dizer, é que de facto o vulcão dos Açores eu achei divertidíssimo. Agora, não sei se com esta notícia de que o homem teve que se demitir, com certeza, porque as ameaças que fez foram de facto muito graves, não sei se não era melhor o Joel Neto tirar-se para o continente, porque agora vai ter o vulcão dos Açores atrás dele. E desejo que nada aconteça para bem de todos. Sim, principalmente nenhum vulcão entrar em corrupção, não, em erupção nos Açores, o que não seria tanto bom. Tanto trocadilho. Não, mas olha que este foi voluntário, não foi de propósito. Uma pessoa nem aguenta. Bom, amigo. José Paiva, onde é que tu estás? Tu perguntas sempre às pessoas onde é que elas estão, onde é que tu estás? É verdade. Eu estou neste momento em Vila Nova de Mil Fontes, mas já me vou embora amanhã. Isto foi uma curta pausa.
pausa sempre em teletrabalho, mas uma curta pausa. Vila Nova de Mil Fontes podem vir que está muito agradável. Eu gosto muito Mas de vir a podemos Vila ir ter Nova. contigo agora? Sim, eu vou-me deitar entretanto, mas podem sempre vir, toquem à porta que eu abro. Podemos beber aqui um café ou uma cerveja. Eu também tenho cerveja. Faz share location, Zé Pedro. Eu apanho-te daqui a 15 minutos. Faz a mala. Bora. Diz-me uma coisa, que praia tens tu frequentado aí dessas praias? Eu ainda só fui 2 ou 3, porque estamos aqui com uma amiga da minha namorada que tem uma menina pequenina, portanto nós não vamos para muito longe. Almograve. Não chegámos a ir. Não. Mas fomos Malhão. àquela principal, Farol e outra qualquer que eu não me lembro. São muito próximas daqui, nós não vamos muito longe. Mas eu já fui a essas todas, Malhão, Almograve, isso é tudo ótimo. Aliás, a partir daqui é tudo incrível, na verdade. Pois é. Como se Então aí sabe. para cima, não? Estás a criticar 70% do Não. país? Não, para cima é tudo de facto muito. Não, estou a brincar. Meus ouvintes que nos ouvem até ao Sabugal. Sabugal é para cima, não sei, eu nunca sei. Eu sou muito mau, sempre fui muito É mau. para cima, é. Olhem, bem, está feito mais um episódio. Nós vemos para a semana. Aliás, esta semana, em princípio, sexta-feira, temos encontro marcado, mas em privado. Também merecemos. Hoje estamos em todas as plataformas. Beijinhos, abraços, muitos palhaços, como dizia o Batatinha e companhia. Meu Deus! Adeus! Tchau. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.